Na juventude é que conseguimos arranjar as maiores amizades que se prolongam ao longo da vida. Eu não fujo a essa regra. E houve uma altura da minha vida, entre os 13 e os 18, que eu tive um determinado grupo de amigos, dos quais há muitas histórias para contar. Há algumas mais interessantes do que outras, mas há uma que eu nunca me esqueço e que lembro regularmente. Eu teria talvez 16 anos. O meu grupo de amigos, nós éramos mais ou menos todos da mesma idade, 1 ano, 2 anos de diferença, 3 anos de diferença já era uma diferença enorme. Um era um puto, o outro já era um homem, não é? Um ter 14 anos, outro ter 16 ou 17, havia uma diferença enorme. Mas havia um amigo, ligeiramente mais novo do que eu, a quem nós chamávamos o Zé da Viola. Ele era um boxer já semi-profissional, ou do Estrela da Amadora ou do Sporting, não me lembro bem. E um dia eu resolvi fazer uma brincadeira, porque a minha vida é feita a brincar. Se eu não fizer a minha vida a brincar, é mais difícil vivê-la, porque se tiver pensamentos negativos, as ideias não fluem, a tristeza invade e não resulta. Bem, então, um dia eu apareci com os walkie-talkies. Naquela altura, portanto, isto terá sido mais ou menos em 1966. Eu apareci com os walkie-talkies. Quem olhasse para aquilo pensava que aquilo era um transistor, um rádio, que era aquilo que na altura estava na berra. Eram uns transistores pequenininhos, onde até a malta nova gostava de ter, e nem todos podiam comprar, porque antigamente qualquer coisa, por muito barata que fosse, era muito difícil comprar-se, porque o dinheiro não abundava e nós costumávamos entregar o dinheiro todo que ganhávamos em casa à mãe, normalmente. E então eu um dia apareci com os walkie-talkies, com uma antena com 1 metro de comprimento, e combinei com um outro amigo meu, o Camacho. Combinei com ele, não lhe dei muitas instruções, disse-lhe só: olha, tu vais seguir à regra o que eu te vou dizer. Tu ouves-me falar, quando eu te falar, eu vou funcionar, vou estar a funcionar como se isto fosse um posto de rádio, não é? A rádio está na minha vida desde sempre. Muitas brincadeiras que eu tenho são com rádios. E vais ter, então, o cuidado de... Já sabes que isto não emite... daqui não sai música nenhuma. Daqui sai só a minha voz. Mas eu vou estar afastado daqui e vou ter um transistor verdadeiro que vai dar um programa que a malta toda nova... Agora isso é impensável, não é? Mas naquela altura havia um programa todas as noites na Rádio Renascença, que chamava-se Quando o Telefone Toca. E então era a altura que nós tínhamos de ouvir as canções que estavam mais na berra e que de outra forma não era possível, só comprando o disco, que era caro. E era preciso ter giradiscos também. Portanto, nós naquele programa conseguíamos ouvir as músicas que as pessoas que ligavam para lá pediam, que normalmente eram aquelas que nós gostávamos, porque eram as que estavam na berra na altura. E então a brincadeira consistia em eu encostava o meu transistor ao meu walkie-talkie e o Camacho do lado de lá limitava-se
a ter o telefone na mão, como se andasse ali à procura se aquilo dava algum posto ou não. Eu estava ligeiramente afastado para ver como é que era a reação dos amigos, porque aquilo normalmente estávamos ali reunidos um grupo de 7, 8, 10 amigos. E eu estava escondido numa escada de um prédio, um bocadinho afastado, talvez aí uns 30 metros. Eles não me viam, mas eu via-os. E portanto as instruções que o Camacho tinha era que quando eu quisesse ouvir o que eles estavam a dizer, ele tinha que carregar um botão, que era como se estivesse a falar, não é? Se não houvesse esta batota do transistor e do walkie-talkie, ele carregava no botão e falava qualquer coisa e o outro respondia, não é? Portanto, ele tinha que se limitar a não fazer nada, apenas segurar naquilo, e eu do meu lado, com o transistor encostado, então, tinha aquilo ligado na Rádio Renascença. E durante uns minutos, 2 ou 3 minutos, ou 4 ou 5, o telefone estava ali, o meu transistor estava encostado ao walkie-talkie e a debitar a música que estava a dar, o programa. Portanto, aquela situação normal de uma estação de rádio a emitir um programa. O Camacho assim fez. Fez muito bem o seu papel, aliás. Ele aproxima-se da malta com aquilo e tal. Eu vinha a olhar para aquela coisa e tal, assim. E os outros, quando viram ele aproximar-se com o telefone, com uma antena de 1 metro, ora, os transistores nem sequer tinham antena. Tinham uma pequenina antena, tinham assim uma coisa muito pequenina. E depois, numa fase mais adiantada, já nem antena tinham. Então, o Camacho chega ao pé deles e diz: pá, este telefone novo que o Kim trouxe, pá, disse-me, olha, leva aí este rádio, este transistor, aliás, leva para aí que eu tenho que ir ali a casa e já volto, para não me ir carregado com isto. E então, reuniu-se o pessoal todo ali à volta do walkie-talkie. E a música, espera aí, essa, pá, tão boa, essa. Cada um a trautear aquilo que estivesse a dar. Porque a maior parte daquelas músicas eram conhecidas de todos nós. E, passado algum tempo, eu, escondido lá na escada onde estava, tiro o transistor do walkie-talkie, afasto assim, ele fica só a debitar a música um bocadinho mais afastado, e eu interrompo o programa e digo: atenção, senhores ouvintes, recebemos agora um pedido da Polícia Judiciária que diz que houve um grande assalto na Amadora, a uma orivesaria, e parece que já há suspeitos. No momento não é possível dizer mais nada, mas mais à frente informaremos. Tá, música outra vez, encosta outra vez o telefone, o transistor ao walkie-talkie. E aquilo continuou. E o Camacho do lado de lá carregava no botão para eu ouvir o que é que eles diziam, não é? A emissão interrompia, enfim, naquela altura de nervos e de suspense, houve ali uma série de asneiras que eles nem se apercebiam, porque se o telefone, se o walkie-talkie tivesse a ser carregado, já não dava para ouvir, não é? Seria para falar, não para ouvir. Mas eles não se apercebiam disso. E então, passado 2 ou 3 minutos, interrompi novamente a emissão e disse que a Polícia Judiciária já estava na posse do principal suspeito do assalto, que chamava-se Zé da Viola, mais concretamente. Zé da Viola. Bem, o Zé da Viola, fazendo aqui um parênteses, era o tal amigo que eu falei, que era boxer, mas era muito imberbe.
e acreditava facilmente nas coisas. E em algo que ele estava a ouvir na rádio, ouvir o nome dele na rádio, aquilo provocou ali um pânico. Bem, Zé da Viola, mas, pá, eu não fiz nada, não sei de nada, não sei o que é que se passa. Pá, isto não é possível, pá. Sou eu, de certeza, Amadora, Zé da Viola, sou eu. Bem, eu ia ouvindo o que eles continuavam a falar, não é? E eu ia interrompendo, aquilo era quase como se fosse parada e resposta. Eles faziam uma pergunta e eu quase que respondia do lado de cá. Passaram-se ali uns minutos nisto, e eu a ouvir o que é que se passava. Eles já não estavam a ouvir música, já estavam todos a discutir uns com os outros, e pá, não sei o quê, o que é que fizeste? E eu a ouvir sempre o que eles diziam, não é? Bem, o que é que eu fiz a seguir? Fui-me aproximando deles, saí lá da minha toca, fui-me aproximando deles, sempre com o transistor encostado ao walkie-talkie, e é um nome que é uma coisa que já praticamente não se usa e foge-me o nome para outra coisa. Aproximo e vejo aquele alarido todo, eles, não sei o quê, estavam a esquecer de uma coisa. Antes disso, o que é que eu resolvo fazer? Disse, bem, como é que eu vou entrar nesta história agora quando chegar ali? Porque chega ali e a história acaba. Bem, dou outra notícia dizendo que a Polícia Judiciária já tinha mais informações que o Zé da Viola tinha um cúmplice. E o cúmplice era conhecido por Kim. Moameme. Bem, ele aí... E o Kim também. Pá, o Kim, como é que é possível isto? Pá, o Kim... Pá, então, onde é que ele está? Temos que falar com ele, para ele sair. Eu não fiz nada, ele também não fez. Pá, temos que... Pá, onde é que ele está e tal. E eu acabo logo a emissão e aproximo-me. Ele diz... Kim? Kim? Tem calma, pá, tem calma. Eu disse, mas tem calma do quê? O que é que se passa? Tem calma, tu és forte, aguentas. Mas aguenta o quê? A polícia anda à nossa procura. O quê, pá? O que é que estás a dizer? A polícia anda à nossa procura, a judiciária. A judiciária é a nossa procura. Estás doido ou quê? É verdade, a judiciária anda à nossa procura, pá. Deu agora na rádio. Diz que assaltámos uma orivesaria. Disse, Zé, pá, tu não estás bom da cabeça, pá. Já deu duas vezes. Primeiro disse que tinha sido eu, o assaltante, e agora deram outra notícia a dizer que também tinha sido tu. Claro que depois eu de volta do walkie-talkie mexia e aquilo não dava nada. Não dá nada, logo a porcaria do rádio agora acabou. Para todos os efeitos aquilo era um transistor em tamanho maior, não é? Porque entretanto já tinha guardado o transistor no bolso, o verdadeiro. Bom, começa ali uma discussão, fomos andando mais para cima, naquela altura, ali na zona do bairro do Bosque, havia ali uma avenida do Brasil que naquela altura tinha 3 ou 4 prédios e depois era um descampado enorme. E o que é que o Zé fez? Vamos embora daí, saímos daqui que alguém pode nos ver, vamos mais para ali para a frente. E fomos para aquela zona, que era uma zona mais escura, onde hipoteticamente a polícia teria mais dificuldade em nos descobrir, não é? Andámos naquilo talvez 1 hora. Ele chorava, ele dizia que se ia apresentar à polícia, depois que antes queria matar-se. Enfim, eu ia fazendo o meu papel de inocente. Mas o que é que se passa? Eu fiz papel ainda como se estivesse mais atemorizado do que ele. Dizia, Zé, o que é que a gente vai fazer? Eu não sei, os meus pais, o que é que vão dizer? Eu dizia, tem calma. Mas a gente vai se entregar à polícia, nós não fizemos nada. Não, tu assaltaste alguma coisa? Não, eu não assaltei nada.
Epá, eu também não. E os outros todos, cada um debitava as coisas mais incríveis, porque ninguém conhecia a história. Mesmo o próprio Camacho, que serviu de disco com o walkie-talkie e não percebia bem que história era que ia acontecer. Ele não percebeu. Eu disse-lhe, olha, só faz isto. Claro que ele, quando começou a ouvir a história, percebeu que estava ali uma brincadeira, não é? Porque nós passávamos a vida a fazer brincadeiras uns aos outros. As minhas eram um bocadinho mais eruditas, se é assim que lhe podemos chamar, porque o Zé da Viola era uma pessoa fantástica, digo era porque, infelizmente, um dia foi-se embora. E então o Zé já estava completamente desesperado. Aquilo hoje é fácil contar em 3 penadas, não é? Mas na realidade passaram-se ali momentos muito caricatos, cada um dizia a sua coisa, às vezes já não era entendível aquilo que se dizia, porque um berrava, o outro gemia, o outro puxava para um braço, o outro... enfim. E o Zé da Viola, pronto, entrou em pranto, começou a chorar e disse que vamos entregar-nos à polícia. Vamos, pá, está decidido, a gente vai se entregar à polícia. É pá, pronto, vamos embora, o que é que a gente há de fazer? Pá, a gente vai à polícia, a gente não fez mal nenhum, vamos entregar-nos à polícia. Fomos andando novamente para a luz da noite e quando estávamos já a chegar à zona mais movimentada, eu disse, ó Zé, olha lá, isto foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira que eu fiz. Porque, pá, olha, foi uma brincadeira para a gente se divertir. Pá. Olha, isto aqui é assim, olha, estás a ver este transistor, isto não é nenhum transistor, é esta coisa grande, isto é um walkie-talkie, eu encosto, isto, até o que é isso? Epá, isto serve para nós falarmos, olha, queres ver? Eu falo, e o outro walkie-talkie debitava o som que eu tinha enviado, não é? Ele ficou ali um bocadinho, então, mas, epá, puxa, mas certeza, tens a certeza? Não sei, é uma brincadeira, pá, não leves a mal, pá, mas pronto, olha, é mais uma história que tu tens para contar. Pá, que alívio! A nossa vida era passada ali dentro de uma coletividade onde nós estávamos todas as noites e a coletividade fechava à meia-noite e nós às vezes ainda ficávamos lá até à 1 da manhã, à porta, quando nos punham na rua, ficávamos ali à porta a falar até à 1 e tal da manhã. Lembro-me particularmente dessa parte, porque quando eu chegava à casa, às vezes o meu pai acordava e dizia, mas o que é que este gajo anda a fazer à 1h30 da manhã, ainda anda por lá à 1h30 da manhã? E, apesar dele saber que eu estava ali, não é? Mas enfim. Então, quando fomos para essa sociedade, para essa coletividade onde a gente se encontrava, que nós chamávamos apenas sociedade, mas aquilo era a Sociedade Filarmónica Recreios Artísticos da Amadora, que fica ali na zona da Porcalhota, e quando chegámos lá, aquilo foi uma bomba que explodiu, todos a contarem aos que não participaram nesta aventura. Porque aquele grupo de pessoas que normalmente os que estavam cá fora e os que estavam lá dentro, andava sempre entre os 20, talvez. Não é? Havia aqueles grupos mais pequenos, que era este que eu dizia, 8 pessoas, 10, talvez. Mas no fundo todos os outros eram nossos amigos. Já depois de estarmos dentro da coletividade, o Zé ainda não conseguia disfarçar o nervosismo que se apoderou dele com toda esta história. E estava ali numa ansiedade ainda. Pá, este gajo, pá, pagou-me cá com uma, pá, e tal. Entretanto, naquela altura, dava... Não sei se era sexta ou sábado, portanto, quando isso aconteceu, mas à sexta ou sábado dava um programa que era fados e guitarrada. E muitas vezes metia
os interlocutores eram duas pessoas que os mais novos agora não conhecem, que era o Melo e então o outro agora passou-me o nome. Então eles apresentavam o programa e estando o Zé da Viola de costas para a televisão, porque a televisão era o nosso mundo, tinha a televisão e o ping-pong, era o que havia, e bilhar. O Zé estava de costas para a televisão e houve assim. E agora a Viola. A Viola! A Viola, o que é que foi? Não estou a andar na televisão! Ainda não lhe tinha passado a emoção do susto que eu lhe tinha pregado. É mais uma história que vale o que vale, mas está aqui dentro, porque foi vivida com sentido de humor, mas sempre com aquele live de brincadeira, às vezes com alguma estupidez pelo meio. Mas quando se é jovem, é natural que estas coisas aconteçam. Beijinhos.